O João Muniz, ele fez a seguinte pergunta. Sou policial no Brasil e já sofri algumas ameaças. Quais seriam os caminhos para solicitar asilo aqui nos Estados Unidos? Essa falamos. Eu não sei se você vai deixar gravado para a gente conseguir, mas você tem que estar aqui dentro dos Estados Unidos, máximo há um ano, tem que fazer o pedido e tem que ter provas que você foi perseguido e tema futuras perseguições em categorias como religião, raça, grupo social, como LGBT, ou opinião política. Então, esses são os requerimentos, assim, com uma pincelada, que a gente falou algumas vezes hoje sobre isso. Tá certo. O Breno Augusto perguntou o seguinte, quem tem irmão ou irmã com cidadania consegue o cartão verde, o Green Card, e demora por quanto tempo? Sim, acabamos de ver hoje, porque a gente tem processos em andamento. Tá 13 anos à espera, gente, hoje. Depende do país, né? Mas brasileiros, eu falei, gente, tá 13 anos, mas sabemos que, assim, isso pode mudar, Roger. Então, vamos pensar positivo, que vai andar a fila e vai ser mais rápido. Tá certo. Essa pergunta, doutora, é relacionada também àquele arquivo que eu mandei para a senhora em relação à anistia. Vamos fazer a pergunta. Magno Menezes da Silva. Gostaria de saber se podemos ter alguma expectativa de anistia ou algum processo que possa liberar os imigrantes, ou se há qualquer assunto relacionado a permitir um imigrante sem status poder trabalhar em uma empresa qualquer. Então, a gente sabe que a anistia vai ser difícil, especialmente nessa presidente que estamos, né? Então, eles liberaram DACA, né? O tal DACA que está fechado agora para quem não tem, mas podiam renovar e tal. A gente ajudou bastante gente com essa DACA. Só que naquela época eles estavam falando sobre anistia, estavam falando sobre permisso de trabalhar. E eu não sei se você lembra que era assim, bem mais, eu não sei se a palavra correta é ampla, it was a wider category, né? Não era só estudantes entre essas idades mais jovens, era até 36, daí eles começaram a reduzir, porque eles não concordavam, né? Então, no Congresso, para passar, né, tem que ter a census, né? E tem que ter o voto suficiente, e daí eles foram reduzindo cada vez mais, né? Para ficar assim, pequeno, né? O grupo que qualificava. Então, eu acho difícil an amnesty, mas eu acredito que muita gente gostaria de ver uma autorização de trabalhar. Por quê? Porque tem pessoas que já fizeram as pesquisas sobre o dinheiro que o governo americano iria ganhar sobre, né, legalizar o trabalho para quem já está aqui. Porque tem muita gente que está aqui, Roger, literalmente há 20, 30, 40 anos. São donos de empresas, tem casa, tem carro, tem crédito bom, nunca fizeram nada errado, pagam imposto de renda, tudo certinho. Então a gente fala, gente, libera já. Libera para eles. Não faz sentido. Eles já estão aqui, já estão morando aqui, já criaram uma vida aqui. Muita gente que veio como criança, que por algum motivo não fez DACA, não se enquadrou. As pessoas que são pró-imigrantes, grupos que defendem direitos de imigrantes, falam assim, mas se a ideia foi como criança, eu não fiz nada errado, eu não quebrei nenhuma lei. Se alguém me trouxe aqui com 5 anos, como que eu vou ter escolha própria na cidade? Que muitos vieram assim também. Então, para resumir, eu não acho que seria uma amnesty, mas a gente gostaria de ver, né, pelo menos uma autorização de trabalhar para certas categorias de pessoas. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Deixa eu ver, era sobre vala, só que passou aqui, eu estava com medo. Bom, eu vou fazer uma outra aqui, porque na hora que eu achar, eu faço. O MDU perguntou, gostaria de saber quais seriam os melhores passos para ir para os Estados Unidos, conseguir... Não, peraí, que essa daqui eu já fiz. Eu acho que alguém respondeu alguma pergunta e subiu aqui. Bom, vamos de novo. Miguel Ângelo, gostaria de obter maiores informações sobre o visto EB3 para profissionais não qualificados. Sim, que é a última categoria, né? Porque no EB3, assim, nos EBs, né? Vamos lá, o que são os EBs? EBs são vistos de imigrantes que vão liberar um green card. Ok. Tem EB1, EB2, EB3. Só que entre essas tem subcategorias em cada um, né? Então, o EB3 fala sobre professional workers, né?
E a última é a do que ele está falando, que isso é all other workers. Então, você não tem nenhuma profissão, você não tem formação, você não tem 5 anos de experiência, 2 anos de experiência. Então, tem a última categoria que fala assim, todo mundo que não se qualificou nas outras se encaixa aqui. Então, você não precisa ter qualificações. Como eu falei anteriormente, a gente já fez para babás, para trabalhadores domésticos, para um rapaz que limpava piscinas, que tinha uma técnica que naquela época era de sal ou uma coisa assim, e não era comum aqui. Eles faziam muito cloro aqui. Só que ele trouxe esse técnico do Brasil, essa empresa falou, nossa, adorei, os clientes adoraram, era uma mercado assim, nicho, e conseguimos para ele. Então, eu acho que assim, EB3, o lance é achar empregador e não se preocupar tanto com a sua experiência. Tá certo. Só mais 2 perguntas para a gente acabar e todo mundo ficar livre. É a pergunta sobre o VAWA. Okay. Olá, Roger. Minha pergunta é sobre o processo de VAWA com 11 meses já na imigração, porém ainda não recebi uma primeira fase. Isso é normal ou pode ter coisa errada? E se a senhora poderia explicar o que é o processo de VAWA e se necessariamente precisa ser um cidadão americano, que a pessoa esteja junto, ou pode ser qualquer pessoa? Então, VAWA significa Violence Against Women's Act, que é um decreto sobre a violência contra as mulheres. Só que sabemos que homem também qualifica hoje em dia, que eles conseguiram modificar isso. Então, primeiro, eu acho que ela falou 11 meses e não recebeu primeira posição. Isso, não sei o que ela quer falar com isso, mas eu vou te explicar. Quando você faz o processo da VAWA, você manda as petições e as suas evidências que você sofreu essa violência. Logo depois, e eu falo logo, algumas semanas depois, você deveria receber uma carta de imigração e a carta vai falar prima facie determination. Isso quer dizer, na primeira instância de revisar seus documentos, achamos que você tem um caso aqui. Nós vamos avaliar esse caso mais profundo ainda. Mas, por enquanto, vamos te dar uma pré-aprovação para você, pelo menos, poder trabalhar, ter social e ter acesso a todos os benefícios que você precisa, como se já tivesse o green card. Né? Porque, no final, para quem não sabe, a VAWA vai te gerar um green card, uma residência permanente no país. E, com isso, você pode entrar e sair, não é igual ao asilo, você pode entrar e sair normalmente. Agora, eu tenho um cliente que fez através de cidadão, porque ele é cubano. Ele recebeu através do Cuban Adjustment Act. Então... Voltou. Tá só sem... mais. Aí, agora voltou. Voltou. Tá, então, essa pessoa, ela conseguiu, né, até o work permit, mas só que, gente, para fazer VAWA, você tem que ter muita paciência com uma pessoa. E eu falo, e vocês já sofreram tanto, eles poderiam agilizar, Roger. Porque a gente sabe que a carta que você recebe de primeira aprovação, ele é válido por 18 meses. Por quê? Porque demora tudo isso para ser avaliado o processo. Ainda estão pedindo mais evidências para todos os clientes, assim... Gente, é estressante a VAWA, porque eu falo, a pessoa já provou com todas as evidências que sofreu uma violência, para que ficar, sabe, prolongando? Mas uma coisa que eu acho, que se ela não recebeu essa carta que eu tô falando, e não tem um número de protocolo, vai ter que ver o que está acontecendo. Se ela tem um número de protocolo, já recebeu essa carta que eu tô falando, não tem nada que pode fazer, porque o processo tem que andar. Tem que esperar. E necessariamente tem que ser um cidadão americano, que o processo vai contra, ou pode ser um imigrante normal, um brasileiro, 2 brasileiros que... Não pode ser 2 brasileiros. Desculpa, eu não respondi isso. Tem que ser pelo menos a pessoa que qualifica entre a lei, que é cidadão ou residente. Que nem esse cubano que eu fiz, ela fez porque ele já tem a residência americana. Tá certo. E vamos à última pergunta, que eu acho que é uma bem pertinente, né, que vai responder para a gente finalizar. É o Cristiano Machado. Roger e doutora, tudo bem? Pergunta para a doutora, por favor, se trabalhar com visto F1 atrapalha uma futura legalização com EB2 ou EB3, ou até mesmo EB1.
E se tem como evitar isso ou alguma forma de perdão, nesse caso, pela violação do status de estudante. Então, não pode ser perdoado. Se você trabalhar e não pode trabalhar, não tem autorização, isso pode ser grave no futuro. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu não aconselho, porque se de alguma maneira isso sai para a luz, para a imigração, aí vai dar problema. Porque quando você está fora do status, fazendo alguma coisa, anula o visto. Então, se isso sair futuramente, pode causar problemas. Na circunstância dele, o que eu acho bom fazer? Entrar em contato com o advogado de imigração, fazer uma avaliação e ver se você qualifica para a exceção da lei, que fala, eu teve uma perda financeira por conta de coronavírus, minhas contas bancárias são do Brasil ou do meu sponsor, olha só, quando eu dei entrada estava 3 por 1, tá 6 por 1 agora, perfeito. A currency exchange devaluation, a gente fala em inglês, né? Foi uma substância mudança do troca do dólar que afetou ele negativamente financeiramente. Então, assim, com isso, ele pode pedir a permissão de trabalhar e trabalhar legalmente. Essa permissão vai ser válido por 1 ano e se ele conseguir um emprego através da experiência dele, ele poderia até pegar um green card. Então, eu acho que não vale a pena arriscar seu status. Tá certo. E só fazendo um adendo com relação ao Val, eu conheci 2 pessoas aqui, 2 em situações diferentes, porque a gente sabe que a violência é contra a mulher, né? Só que um deles é um homem que sofria abuso psicológico de uma mulher, de uma americana, e o outro era um homem também que sofria abuso psicológico de outro homem, para você ver que, né, existem essas circunstâncias. Totalmente, é bom falar isso. Tá certo. Bom, doutora, quero agradecer o seu tempo, né, o espaço aqui para a gente tirar dúvidas, responder perguntas de pessoas que têm dúvidas de como é a vida aqui nos Estados Unidos. Peço desculpas a todo mundo se porventura eu pulei alguma pergunta. Infelizmente, nós não conseguimos responder aqui as perguntas ao vivo, mas nós vamos fazer esse quadro mais vezes, né, doutora? Então, o espaço... Eu adoro fazer isso. Gente, eu falo que na quarentena a gente tem que se reinventar. Eu nunca tinha feito lives porque não tinha necessidade, porque as pessoas vinham me entrevistar fisicamente, né? Me convidavam, vamos fazer uma entrevista, eu ia. Mas não era com tanta frequência, né? Mas agora, hoje em dia, eu acho que a gente pode tomar esse momento, né? E converter ela em uma experiência totalmente positiva. Porque agora a gente está atingindo... Olha quanta gente está seguindo o canal. Parabéns. Obrigado. Fico feliz. Lembrando que eu vou deixar as redes sociais da doutora, telefone de contato, e-mail, telefones, né, do escritório, caso alguém tenha algum caso em particular, que às vezes a gente passa aqui só um bate-pronto, né, para passar informações para as pessoas. Mas vocês podem entrar em contato com a doutora, eu vou deixar todas as redes abaixo aqui na descrição do vídeo. E para a gente fechar, doutora, você poderia deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo alguém que quer morar aqui nos Estados Unidos? Sim, eu sempre falo sobre planejamento. Eu acho que planejamento é absolutamente tudo nessa vida, independente da área que você trabalha, independente do seu propósito nessa vida, seja vir para turistar, trabalhar ou morar permanentemente. Você tem que ter planejamento. Com esse planejamento, você vai ter suas metas semanais, mensais e anuais. E com isso, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de você correr atrás. Porque quando você pensa num sonho grande de morar num país no exterior, abandonar a segurança, a cultura nova, você começa a ficar nervoso. Mas eu acho que se você quebrar essas metas mensuais, anuais, você vai ver que é totalmente possível você vir... Caiu de novo. Será que ela tá aí? Chuva, não, tá chovendo muito, gente, peço desculpa. Mas, enfim, é isso, planejamento. Segue o Instagram, porque lá a gente vai estar sorteando para vocês um workshop onde eu vou ajudar vocês. Sumiu só a sua imagem, doutor. Eu não sei. Não tem problema. Tá certo. Então, eu vou deixar... internet, literalmente. Tá certo, tranquilo. Eu vou deixar as redes sociais da doutora aqui abaixo na descrição do vídeo e vocês já sabem. Se curtirem o vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora.